Oi, pessoal. Estou aqui, como prometido para vocês, através do WhatsApp, né, da lista de transmissão do WhatsApp, com um vídeo tentando explicar de forma muito resumida tudo que veio aí nessa medida provisória publicada, né, no final da noite de ontem, né, que é a medida provisória 936 de 2020, tá? É um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Então, gravem isso, porque a intenção da medida provisória o tempo todo é manter o emprego dos funcionários, ok? Então, qual é o objetivo? Preservar o emprego e a renda, né, dos colaboradores, garantir a continuidade das atividades das empresas e reduzir o impacto social de tudo isso que a gente está vivendo. Ela prevê pagamento de um benefício emergencial, a redução proporcional da jornada de trabalho e dos salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho, tá? Então, a medida provisória traz algumas informações referentes a esses 3 itens que eu vou conversar com vocês agora. Com relação ao benefício, ele é uma prestação mensal que vai ser custeada pela União, quer dizer, vai ser paga pela União, nas hipóteses em que a empresa adotar ou a redução ou a suspensão, a redução da jornada, né, do salário, ou a suspensão do contrato. E a base de cálculo para esse benefício é o valor mensal do seguro-desemprego, que hoje, né, em 2020, está entre 1.045, que é o salário mínimo federal, e 1.813,3, tá? Então, todo o valor desse benefício vai ser baseado nesse intervalo, entre 1.045 e 1.813. Primeiro ponto, né, ou melhor, o segundo ponto que traz a medida provisória é a redução da jornada. A redução da jornada ela pode ser feita pelo prazo máximo de 90 dias, tá? E tem que ser respeitado o salário do funcionário, o salário hora do funcionário. Então, se o empregado faz jus a um seguro-desemprego de 1.813 e tem a sua jornada e o seu salário reduzido em 50%, o governo vai pagar uma contrapartida equivalente a 50% do valor do seguro-desemprego, tá? Aqui mais à frente eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Essa redução pode ser realizada via acordo individual e esse acordo vai ser encaminhado para o empregado no prazo de até 2 dias de antecedência ao início da redução dessa jornada, sendo que o acordo só pode ser feito com empregados com salários até 3.135 ou com empregados que tenham ensino superior e possuem um salário acima de 12.212, tá? Os empregados que têm o salário entre esses 3.135 e os 12.202, obrigatoriamente precisa ter uma negociação aí com o sindicato, tá? Só que aí aqui eu trago um ponto importante para vocês que vale a pena refletir e caso alguns de vocês tenham um advogado trabalhista para dar uma orientação, pedir a interpretação dele, né, a opinião dele. Por quê? Lá na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 6, diz que o salário só pode ser reduzido, né, no caso acima de 25%, mediante acordo ou convenção coletiva do trabalho. E a medida provisória está permitindo fazer essa redução via acordo individual, ou seja, está indo contra o que diz a Constituição, tá? Isso pode se tornar um problema lá na frente? Pode. Tá? Então, por isso que eu peço para vocês, se for possível, pedir orientação em um advogado trabalhista. Com certeza eu vou conversar com muitos também, que eu tenho acesso, para saber a opinião deles, tá? Continuando sobre a redução, por acordo individual, é permitido a redução de 25%, 50% e 70%, tá? São percentuais fixos para fazer via acordo individual. Caso eu queira fazer essa redução de 30%, por exemplo, aí eu tenho que fazer via acordo ou convenção coletiva, tá? Então, nesses casos em que o percentual é diferente desses 3, de 25, 50 e 70, eu preciso ter participação do sindicato, e aí, se essa redução for inferior a 25%, o governo não vai pagar benefício nenhum aos seus empregados. Se for entre 25 e 50, o governo paga 25%, né, do seguro-desemprego, o que ele tiver direito.
entre 50 e 70, 50% do seguro-desemprego e acima de 70, o benefício de 70% do seguro-desemprego, tá? E aí, quando que o salário e a jornada vão ser restabelecidos, né? Voltam ao normal? Bom, em 3 situações: na cessação do caso de calamidade, no término do acordo mesmo escrito, né? Tem uma data aí de término prevista no acordo, ou na convenção, ou no acordo coletivo ou individual. Então, nessa data, né, também se encerra a redução da jornada e do salário, então volta tudo ao normal, ou ainda por uma decisão do empregador em antecipar esse término, tá? Então, também podem ser nessas 3 situações. Então, aqui um exemplo de redução de jornada para vocês entenderem como vai ser o pagamento para o funcionário. Então, seu funcionário tem um salário de R$3.000 por mês e ele trabalha 8 horas diárias. Nesse caso, né, se ele cumprir todos os requisitos lá da lei do seguro-desemprego, ele faz jus, né, ele tem direito a um seguro-desemprego no teto de 1.813,03. Bom, e aí, se você estiver reduzindo a jornada dele em 50%, ele passa a trabalhar 4 horas diárias e passa a ter, então, a receber, né, de salário não mais os R$3.000, mas sim os R$1.500. Então, com o pagamento que você vai fazer desse salário de R$1.500, mais o benefício que o governo vai dar, que vai ser 50%, porque você reduziu a jornada em 50%, lá do seguro-desemprego, 50% do valor que ele possui de direito de seguro-desemprego, que nesse exemplo aqui seria R$ 906,52, ele vai ter uma remuneração aí de R$ 2.452 no mês, tá? 1.500 da empresa e 906 oriundo do governo, em virtude da redução de jornada de 50%. Aqui tem uma tabela, né, do como calcula o seguro-desemprego para questão de curiosidade, se vocês quiserem ver, se vocês quiserem passar para o empregado de vocês, enfim. Com relação à suspensão, tudo que eu falei para vocês agora foi relacionado à redução de jornada, tá? E salário proporcionalmente. A gente tem ainda a opção da suspensão temporária do contrato, que também pode ser feita via acordo individual e que vai ser encaminhado também para o empregado com 2 dias de antecedência do início da suspensão desse contrato. Nesse caso, o governo vai pagar 100% do seguro-desemprego que o empregado tem direito, que ele faz jus, então vai variar entre 1.045 e 1.813, tá? E da mesma forma que a redução da jornada e do salário, ela também se encerra, né, a suspensão se encerra naquelas mesmas 3 situações, tá? Em virtude do término da calamidade, da data do acordo se encerrar e por decisão do empregador. Além disso, existe um detalhe dentro da medida provisória, que se você suspende o contrato do seu funcionário, mas ele vai para casa e continua trabalhando em home office, né, através de teletrabalho, isso descaracteriza a suspensão do trabalho. Você, empregador, passa a ter a obrigatoriedade de pagar a remuneração do funcionário normalmente, está sujeito a penalidades legais, né? E além disso, há sanções que podem estar previstas dentro de uma convenção ou de um acordo coletivo, tá? O prazo máximo de suspensão é de 60 dias e você pode fracionar essa suspensão em 2 períodos. Então, suspende agora por 30 dias e deixa para suspender por 30 dias depois, tá? Mas tem que ser no período da calamidade, ok, gente? Essa item que eu já falei para vocês. E aí, o caso de exemplos de suspensão de contrato, a gente tem 2 situações de cálculo por conta de faturamento da empresa. Então, as empresas que tiveram no ano passado um faturamento de até 4.800.000, o cálculo é feito da seguinte forma: um empregado que tem um salário de R$3.000 e tem o contrato suspenso, ele vai receber 100% do benefício lá que ele tem direito do seguro-desemprego, que é um teto máximo de 1.813,03. Nesse caso, ele não trabalha, não recebe nada da empresa, mas esse período também não conta como tempo de serviço e ele tem, então, direito ao benefício de 1.813,03, tá? Já para as empresas com faturamento anual superior aos 4.800.000,
aí já fica um pouco diferente, tá? Nesse caso, o governo só vai pagar 70% do benefício que ele teria direito. Então, nesse mesmo exemplo, que o funcionário tem salário de R$3.000, teria direito a um seguro-desemprego de 70%, ou melhor, de 1.813, ele vai receber 70% desse seguro-desemprego, 1.269,12. E a empresa terá que arcar com 30% do salário do funcionário, tá? Nesse caso de empresas com faturamento superior a 4.800.000. Bom, quais são as regras gerais para a aplicação dessas duas medidas? Primeiro, a empresa tem que comunicar ao Ministério da Economia qual foi a medida adotada, se suspendeu ou se reduziu, no prazo de 10 dias contado da data que foi firmado o acordo. A primeira parcela do benefício, né, que fica sob responsabilidade do governo, é pago no prazo de 30 dias, contado da data da celebração desse acordo, desde que seja informado para o Ministério da Economia no prazo correto. Se não for informado para o Ministério da Economia no prazo correto, a empresa fica responsável pelo pagamento da remuneração, tudo direitinho até fazer a comunicação, tá? Quando é realizado via acordo individual, já que a medida provisória permite a realização de algumas situações em acordo individual, a gente, além de comunicar ao Ministério da Economia, precisamos também fazer comunicação para o sindicato, no mesmo prazo, 10 dias. Além disso, o empregado não perde direito ao seguro-desemprego no futuro, tá? Então, sei lá, ano que vem, não sei, um dia você manda esse funcionário embora que está recebendo o benefício agora, que vai receber o benefício agora, ele não vai perder o direito a se utilizar do seguro-desemprego novamente, tá? Empregados que possuam mais de um vínculo, ou seja, trabalham em mais de uma empresa, eles vão poder acumular o benefício, com exceção do intermitente, porque o intermitente está incluído naquele benefício dos R$600, tá? É uma outra medida. E além disso, tanto nos casos de suspensão quanto nos casos de redução de jornada, a empresa pode conceder uma ajuda de custo do funcionário, que vai ter uma natureza indenizatória, essa ajuda de custo, não vai entrar para cálculo de férias, de 13º, de INSS, de fundo de garantia, de nada. Mas nesse caso a empresa decida, né, já que é uma decisão dela, ela pode conceder, fazer essa ajuda de custo, para que essa ajuda de custo tenha essa natureza indenizatória e vocês fiquem resguardados com relação a não ter que recolher tributos, a não ter que calcular isso para férias e 13º, ela tem que ser pactuada com o sindicato via negociação coletiva, tá? E não é um valor definido por vocês, é um valor definido nessa negociação. Então, estabelecer um valor é um valor fixo de ajuda de custo que você vai pagar para os funcionários. Lembrando que é uma concessão da empresa, pode ou não pode, tá? E nada, tem mais coisa. Empregado que tem contrato suspenso ou redução da sua jornada, ele passa a ter uma estabilidade provisória, tá? Por isso que essa medida provisória tem a intenção de manutenção do emprego. Então, ela traz essas limitações aqui para casos de rescisão. Além da estabilidade provisória, ela traz indenização caso o funcionário seja dispensado sem justa causa nesse período. E aí, essa estabilidade, ela é da seguinte forma: se eu tive o contrato suspenso por 60 dias, eu tenho mais 60 dias de estabilidade. Então, além dos 60 que meu contrato está suspenso, eu tenho mais 60 de estabilidade, totalizando 120. E caso eu tenha a demissão desse funcionário sem justa causa nesse período, eu tenho uma indenização a pagar a esse funcionário, que varia de 50% a 100%, tá? Dos dias que faltariam, né, para terminar a estabilidade dele. Então, vamos supor que vocês suspendam o contrato de um funcionário por 60 dias e aí no primeiro dia de retorno dele, vocês resolvam mandar ele embora. Como ele tem ainda mais 60 dias de estabilidade, dependendo aí da redução que você fez de jornada, né, de redução de jornada ou de suspensão, no caso, suspensão do contrato é total, eles vão ter indenização aí de 50%, 75% ou 100%, tá? Claro que essas indenizações não se aplicam quando o funcionário pede demissão e quando é situação de justa causa.
Bom, atividades consideradas como, por lei, como essenciais, elas não podem ter seus contratos suspensos ou jornadas reduzidas. E tudo isso aplica-se aos aprendizes e funcionários com jornada parcial também, na mesma situação. Não estão incluídos os estagiários aqui, tá? As normas de saúde e segurança do trabalho, elas precisam ser cumpridas ainda assim, né? Mesmo que você faça redução de jornada, você precisa ter os cuidados das normas de SST. E o Ministério da Economia ainda vai editar normas complementares explicando exatamente como tudo isso vai acontecer. Então, gente, não tem como a gente já suspender ou já reduzir a jornada dos funcionários de vocês a partir de amanhã, tá? A gente ainda precisa de norma regulamentadora para explicar como isso vai ser feito, né? A medida provisória trouxe aqui um apanhado, né, do que pode ser feito, mas agora como pode ser feito vai vir através de uma norma regulamentadora, tá? Então a gente tem que aguardar. E claro que saindo a norma regulamentadora, eu vou falar com vocês e vou trazer a possibilidade para vocês e vou trazer as explicações para vocês que podem ser feitas. Dessa vez eu resolvi fazer um material complementar além da gravação do vídeo, porque aí serve também para vocês como fonte de pesquisa, não fica só o vídeo, e principalmente porque nessa situação aqui da medida provisória tiveram muitos detalhes e muitas informações que precisavam ser destrinchadas, né? Então, até mesmo para mim, né, me guiar aqui para poder falar para vocês, eu precisava de um suporte aqui, de umas orientações, tá? Contem com a gente, a minha equipe está 100% em home office, né? A gente está tentando manter o mesmo nível de trabalho, a gente está tentando manter a mesma qualidade e a gente prima por isso, tá? Mas o escritório está com porta fechada, mas a gente está atendendo vocês via WhatsApp, via telefone, via e-mail, tudo que é possível. Qualquer coisa, qualquer problema que vocês detectem, se vocês tiverem alguma dificuldade, pode mandar mensagem para mim, pode me ligar, vocês têm meu telefone, tá bom? E além desse vídeo que eu vou colocar lá né, que vocês já estão assistindo na realidade, eu vou disponibilizar esse material também para vocês, enfim, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou ficarem com alguma, sei lá, quiserem, né, ler mais sobre o assunto, tá bom? Estou à disposição, fiquem com Deus, um super beijo. Tchau, tchau.